Olá, crianças, tudo bem? Bom, vamos lá para mais uma aula. Hoje a nossa aula vai ser de português e vocês farão as páginas 104 a 105, né? 104 e 105. Bem simples a atividade de hoje, né? Nós vamos dar sequência ao capítulo 5 de português, tá bom? Bom, vocês vão ver aí no livro de vocês que nós vamos pular a página 102 e a página 103, tá? Por que que nós vamos pular? Aqui nessa atividade, né, pede para que a gente faça uma atividade em círculo, né, em roda, com os colegas em sala de aula. Então, mesmo adaptando essa atividade para vocês fazerem em casa, não vai ser possível, porque precisa de muitas pessoas. E a gente sabe que devido à quarentena, a gente, né, está em isolamento social. Então, nós não vamos fazer essa página, tá bom? Então, pulando a página 102 e a página 103, nós vamos para a página 104 e 105, tá? Na página 104, nós temos um texto, que depois vocês vão responder as perguntas de acordo com esse texto, tá bom? Existem maneiras de chegar a conclusões científicas com base na observação de como os fatos e fenômenos acontecem. É isso que as comunidades indígenas fazem há centenas de anos. Leia o texto a seguir. Então, aqui nós temos o texto. As fases da Lua e sua influência no dia a dia, tá? A gente descobriu, então, que alguns cientistas, ou até nós mesmos, se queremos descobrir algo ou comprovar, né? Nós realizamos o experimento para responder a pergunta inicial. Já os indígenas, eles procuram, né, responder algumas perguntas que possuem de acordo com fenômenos da natureza, né? Vamos ler o texto, então. Imagine-se em uma floresta à noite. Agora pense no céu e naquela figura enorme e brilhante que ilumina vagamente as folhas das árvores. Pronto, você já entendeu por que a Lua é o segundo astro mais importante para os indígenas. Nada é mais atraente do que ela no céu. Ao observar a Lua, os indígenas notaram que existe um ciclo lunar, isto é, que ela passa por 4 diferentes fases: nova, crescente, cheia e minguante. E perceberam que de uma lua nova para outra, ou em uma lunação, há um espaço de tempo que se repete sempre. Ou seja, para 2 aparições consecutivas da mesma lua se passam de 29 a 30 dias. Assim, adotaram esse período como uma importante unidade de tempo, o mês. Então, olha só como os indígenas, né, descobriram, né, ou mesmo colocaram o que é um mês, por conta, né, isso tem até mesmo a ver com a lua para os indígenas, né, porque olha lá, de uma lua nova para outra, ela leva um tempo de 29 a 30 dias, então nesse período eles adotaram um mês, tá bom? A observação constante da natureza permitiu a eles saber, por exemplo, que na lua cheia os bichos ficam mais agitados pelo excesso de luz e por isso são presas mais fáceis. Assim, os indígenas aproveitam essa fase lunar para caçar. Eles perceberam ainda que a lua regula a vida marinha, embora não saibam exatamente como. Para eles, lua cheia é sinônimo de fartura de camarão, da mesma forma que a lua crescente ou minguante indica a abundância de peixe linguado no mar. Como vimos, o conhecimento dos indígenas é fruto de uma atenta observação da natureza. Os cientistas chamam esse método de conhecimento empírico, ou aquele que é deduzido a partir de repetição constante de certos fenômenos. Por muito tempo, os indígenas notaram que no período de lua nova há menos mosquitos, por exemplo. Logo, deduziram que esses insetos agem pouco nessa fase lunar
Isto é um conhecimento empírico, porque não é comprovado, tá? Então, cada criança indígena aprende a caçar, a pescar, a marcar o tempo e a se encontrar no espaço por meio da observação da natureza, certo? Errado. Eles levariam a vida inteira para aprender tudo isso sozinhos. Além do mais, vivem em tribos e lá compartilham o saber com os demais. Legal, não é mesmo? Então, olha só, os indígenas, eles não possuem, né, utensílios, materiais necessários para realizar experimentos para comprovar as suas deduções. Então, o que eles fazem? Eles observam a natureza como algumas pessoas do passado, porque nós vimos, né, em alguns livros que as pessoas usavam o recurso da natureza, né, para deduzir. Então, os indígenas, eles fazem, né, eles utilizam esse método, tá bom? E foi aí que eles deduziram o mês, né, a época, né, para caçar os animais, né, qual mês, qual fase da lua tem mais animal do que o outro, né, para eles caçarem. Então, eles deduziram pela natureza, ok? Aí aqui eu trouxe para vocês as fases da lua, porque lá no texto ele diz, né, a fase crescente, a cheia, a minguante e a nova. Eu imaginei que talvez algumas crianças não viram nenhuma dessas fases da lua, então eu trouxe para vocês. Então, quando a lua está crescente, ela fica nesse formato. A cheia, né, já fala o nome cheia, a lua fica cheia. A minguante, que é bem parecida com a crescente, e a nova, tá? Então, essas são as fases da lua em que os indígenas falam lá no texto, tá bom? Bom, de acordo com o texto, né, vocês vão responder a página 105, que é bem simples. Transcreva, né, número 1, transcreva do texto os nomes das fases da lua. Quantas fases a lua tem? E aí vocês colocam o nome de cada fase, tá? 2. Quando a lua passa pela fase lua nova, quanto tempo ela leva para passar essa fase novamente? Então, olha lá, ainda nós vimos que nós podemos chamar esse período de mês, tá? E isso está lá no texto. 3. Ao realizar a observação da natureza, os indígenas puderam relacionar fatos diferentes. Relacione as colunas com as descobertas que eles fizeram. Então, vocês vão relacionar de acordo com cada fase da lua, tá bom? Depois, a número 4. E você, já conseguiu perceber por meio da observação como algum fato ocorre? Use o espaço abaixo para registrar suas descobertas. Depois compartilhe com a turma. Então aqui vocês vão colocar algum registro, né, um registro de observação, um registro de experimento que vocês conseguiram ver, tá? Por exemplo, as crianças fizeram lá o experimento da água, né? A água com sal, a água sem sal e colocaram no congelador. Então eles viram, né, eles descobriram que a água com sal no congelador não congela. Então eles colocaram. As outras crianças realizaram o experimento dos 3 bonequinhos caindo, né? 2 com paraquedas, um com paraquedas maior, o outro com paraquedas menor e um sem paraquedas. E quem caiu primeiro? Então aqui vocês vão descrever uma observação que vocês fizeram, que vocês descobriram, tá bom? Eu descobri que deixar a plantinha, né? Não deixar a plantinha no sol, ela murcha. Descobri que a plantinha que não é regada com água, ela murcha. Então aqui vocês vão contar, tá? Um fato que vocês descobriram, tá? Eu sei que vocês são bem curiosos, então vocês têm bastante observações para colocar, tá bom? Essa é a atividade de hoje, bem simples e bem fácil. E amanhã na aula online a gente retoma todo esse conteúdo, tá bom? Um beijo grande para vocês e até amanhã.